falar dos filhos, os deveres dos filhos. E a nossa meditação está lá em Efésios 6, versículo 1, né? Na primeira parte, que diz assim: Filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Na versão NTLH diz assim: Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer aos seus pais, o seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. E diz assim, no primeiro versículo do capítulo 6, Paulo trata sobre o relacionamento entre pais e filhos, demonstrando que a sujeição mútua, no sentido de abrir mão de direitos em favor do outro, também deve estar presente nessa relação. No entanto, diferentemente do relacionamento conjugal, os filhos devem obedecer aos pais, como o texto em destaque determina. Esse verbo indica, além da submissão, o dever e a ação de obedecer a eles. É interessante observar que no original, obedecer é literalmente dar ouvidos. Isto é, ouvir com atenção e responder positivamente ao que se ouve. Os filhos, então, estão sob as palavras e autoridades do Pai. Novamente, vemos a expressão no Senhor como elemento motivador, especificando que essa é a vontade expressa de Deus e que a obediência aos pais é devida como serviço ao próprio Deus. Por fim, o versículo traz a explicação dessa obediência dos filhos, porque isso é justo. Ou seja, a obediência dos filhos é simplesmente o correto a se fazer em relação aos pais. Infelizmente, vivemos em um mundo em que a obediência e a disciplina dos filhos não são características incentivadas. A Escritura é clara em dizer que os pais devem disciplinar os seus filhos e que estes devem obedecer aos seus pais. Então aqui, né, fala da primeira parte, fala sobre os filhos obedecer os pais, que isso é justo, que isso é correto, que isso é o certo a se fazer. Então, os filhos têm que ser submissos aos pais, não só submissos, é o dever dos filhos honrar e obedecer aos seus pais. É o nosso dever obedecer aos nossos pais, porque isso é certo. Sim, é correto você obedecer a sua mãe, que te gerou por 9 meses, aguentou tantas coisas para te ter nos seus braços. É correto você obedecer a sua mãe, que aguentou seus choros, trocou as suas fraldas sujas, ficou com você no momento que você estava doente. É correto obedecer a mãe que suou, que trabalhou para que você fosse bem educado, para que você vivesse bem. É correto obedecer ao seu pai, que te criou, que cuidou de você com tanto amor, que trabalha, que rala para você ter bons estudos, para você ter um conforto, para você ter tudo do bom e do melhor. Faz do possível e até mesmo o impossível para te ver feliz. Porque o maior desejo do pai é que seus filhos vão bem, é que eles sejam felizes. Então, é correto sim a gente obedecer e ouvir aos nossos pais. Aqui fala que obedecer, no original, é dar ouvidos e responder positivamente o que se ouve. Então, dê ouvidos ao que seu pai fala e responda positivamente, obedeça, porque você vai ver que a sua obediência a seus pais vai gerar uma bênção para você futuramente e vai te livrar de laços
que agora você não vê. É como o ditado, né, daquela parábola, né, de aqueles que ouvem e põem em prática são como a casa firmada na rocha. Bate os ventos, a tempestade, mas ela não cai. E quem ouve os seus pais também é abençoado. Quem ouve os seus pais, vem as coisas difíceis, mas continua ali bem, porque deu ouvido e obedeceu à voz dos seus pais. Então, filho, filha, obedeça ao seu pai, porque isso é certo. Mas aí você pode falar, mas é certo eu obedecer aos meus pais se ela não cuidou de mim quando eu precisava? Ela não assumiu e não fez o seu papel de mãe. Ele não assumiu e não fez seu papel de pai. Eles me maltratam. Eles me machucaram. É certo eu obedecer e dar ouvido a eles? Pelo que eles fizeram comigo? Mas olha só o que eu vou te dizer. Tudo de mal. Talvez seu pai e sua mãe não tenham sido bons pais para você. Mas tudo de mal que eles fez só vai atingir a sua vida. Só vai te tornar alguém mal se você quiser. Mas se não, você pode mostrar que é diferente. E agora você pode liberar o perdão. E agora você pode ser um bom filho e cuidar da sua mãe como ela não cuidou de você. Amar o seu pai como ele não te amou. Sabe o que isso gera? Os seus pais vão ver você como um bom filho. E eles vão perceber que todo o mal que eles te fizeram não te atingiu. Não te transformou uma pessoa ruim. Porque você apanhou aquele mal e você transformou em bênção. E você cuidou deles porque você é diferente. Então seja um filho diferente, por mais que os seus pais não te reconheçam, não te dão o seu valor, não cumpriu o dever como papel de pai e mãe. Obedeça, ame e cuide. Porque se você obedecer, se você amar e se você cuidar, eles podem até não reconhecer, nem ter sido bom pai, boas mães, mas o Pai do céu vai te abençoar. O Pai do céu vai transformar toda a maldição que foi lançada sobre você em bênção. E no final de tudo, seus pais ainda pedirão perdão. E no final de tudo, eles vão ver que nada que eles lançaram, Deus transformou em bênção. E hoje você ainda é um filho abençoado. Então, mesmo eles não merecendo, ame e cuide dos seus pais. Eu vou fazer a parte 2 depois, senão vai ficar muito grande. Mas ame e cuide dos seus pais, porque isso é certo. E se eles não reconhecerem isso, Deus reconhecerá e Deus te abençoará. Que Deus te abençoe.